eu tenho que respeitar aqueles limites anatômicos. Portanto, eu tenho que ter estudado anatomia. Eu não posso cortar um tecido porque eu estou com vontade de cortar. A gente falou há pouco do implante de silicone retromuscular. Eu vou colocar um implante de silicone atrás do músculo peitoral só porque está na moda, porque é instagramável? Não, eu vou questionar se eu preciso disso. Sejam bem-vindos ao Imagem que Conecta. Hoje falaremos sobre a cirurgia plástica, sob a ótica de um cirurgião, formadores de cirurgião, que respeita a anatomia e que tem a segurança do paciente, não como um detalhe, mas um fundamento. E eu recebo hoje o Dr. Jefferson de Lamartine para conversar sobre segurança do paciente, técnica cirúrgica, facelift, e gostaria de agradecer muito você ter aceito o convite para estar aqui falando com a gente. Olá, Meire, muito obrigado pelo convite, né? Agradeço a sua equipe por ter me recebido aqui também e para falar de um assunto que eu adoro, né? Que é a segurança do paciente para todas as cirurgias e também no que tange ao facelift, que é uma das cirurgias hoje que é o meu carro-chefe na clínica, que eu tenho estudado bastante. Os conceitos do facelift estão cada vez mais palatáveis, vamos dizer assim, facelift moderno, e eu adoro falar sobre isso. A gente pode ficar aqui horas conversando sobre facelift. Eu vi, a gente acompanha o Dr. Jefferson no Instagram, e eu vi que ontem, salvo engano, foi ontem que você colocou que estava indo para um facelift, que era uma cirurgia que você adorava fazer, que adora fazer, né, no passado, e que te cativou, né, um entusiasta aí do rejuvenescimento facial. Sem dúvida, o facelift já é uma cirurgia que eu executo desde 2004, quando eu terminei os meus 5 anos de residência em cirurgia plástica, né? Porque para ser cirurgião plástico a gente tem que enfatizar para o público que ser cirurgião plástico significa 6 anos de medicina e mais 5 anos de especialização, 2 anos de cirurgia geral mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, após terminar essa minha graduação e essa minha pós-graduação como cirurgião plástico, eu comecei a fazer todas as cirurgias e adoro fazer todas as cirurgias. E o facelift foi uma daquelas que eu me apaixonei porque é muito meticulosa, envolve detalhes anatômicos e por ter sido um estudante de medicina, monitor de anatomia por vários anos, ainda na faculdade de medicina lá em Goiás, falei, caramba, essa cirurgia é uma delícia, adoro fazer. E aí tenho feito muito, eu confesso que a gente se esmera em cada caso que tem que operar, mas o conhecimento e o fundamento vem ao longo dos anos, sabe? Então eu creio que hoje, até porque a gente acompanha cirurgias, acompanha congressos, simpósios sobre esse tema, ela avançou muito. E aí cada dia mais eu me entusiasmo mais com essa cirurgia. E conte-nos quem é o Dr. Jefferson dentro da cirurgia plástica e como essa formação, como foi essa formação e como é ainda, como você é formadores, né? Vocês têm os fellows, os residentes, então você é um exímio cirurgião, exímio anatomista e importante também na formação dos colegas. Tá, o Dr. Jefferson é um médico vindo de uma família que não tinha médicos. Eu sou a primeira geração de médicos da minha família, de papai e mamãe, né? Meu pai me falava que eu tinha um primo cardiologista, que eu fui conhecer agora, depois de adulto. Então, eu sou um cirurgião plástico vindo de uma família de camponeses, vamos dizer assim, lá em Goiás, né, agricultores. E depois que eu formei em medicina em Goiás, na Universidade Federal de Goiás, eu vim para Brasília para fazer minhas especializações. Cirurgia geral primeiro, depois cirurgia plástica. E adorei Brasília, tentei voltar para Goiânia, que é a minha terra natal, que eu também adoro, mas para mim foi mais oportuno ficar aqui em Brasília. Então, desde 2004, quando eu terminei minha residência, me envolvi com o meu consultório exclusivamente e logo em seguida fui convidado pelo professor José Carlos Dyer, a que eu teço excelentes elogios por ser um cirurgião pioneiro em Brasília, no ramo da cirurgia plástica, que me convidou para incorporar o serviço dele. E desde então, participando da formação de outros cirurgiões plásticos, né, que são residentes do serviço, eu acho que eu dou um pouquinho do que eu sei ao conhecimento, né, e até aos próprios pacientes, porque eu imagino que quando eu empresto o meu conhecimento a um cirurgião jovem que está começando, eu estou contribuindo um pouquinho até com a humanidade, porque tudo que a gente aprende, eu aprendi com alguém. Sou muito grato a quem me ensinou, como eu referenciei o professor José Carlos Dyer e outros colegas, a gente aprende e depois tem que passar isso para frente, né? E eu acho bacana passar de forma humana, sabe?
sem cobrar por fazer um curso para um colega médico. Eu sei um pouquinho. Se eu puder passar isso para você, é um prazer. Então, entra a próxima pergunta, que como essa preceptoria, né, como esse ensino molda a sua forma de operar e nas suas decisões da cirurgia? Excelente pergunta, né? Eu recebo essa pergunta de forma um pouco diferente até da minha esposa, do meu irmão, que é cirurgião plástico também, e de outros colegas. Jefferson, por que você está envolvido com serviço de formação de médico, com serviço de residente que te dá trabalho? É a pergunta que se faz, né? Bom, literalmente, dá trabalho. Eu tenho que estar com o residente, ensinar o residente, né? Ele não vai operar a minha paciente. Isso é claro que tem que ficar bem explícito para os nossos ouvintes. Mas o residente que fica ali durante 3 anos, me vendo operar, e eu ensino tudo para ele, de forma pausada, tranquila, sem acelerar ou sem lentificar o ritmo da minha cirurgia, então isso, para mim, é gratificante, sabe, Meire? Eu sinto que eu estou fazendo a minha cirurgia no passo adequado, por exemplo, num facelift. Eu não posso correr, eu não posso ter marcado um compromisso para 2, 3 horas depois e sair fazendo uma cirurgia de qualquer jeito. Então, quando eu faço um facelift, pausado, respeitando os detalhes anatômicos, e tem alguém de carona aqui, que é o meu residente, que está vendo eu operar, valorizando cada passo, eu acho que ele vai abreviar muito no aprendizado dele. Então, para mim é um prazer, né? Me dá trabalho? Sem dúvida, mas para mim não é um fardo, não. Gostar de ensinar, que quem ensina aprende 2 vezes. É um jargão que se usa, né? Quem acha que está ensinando, na verdade, está aprendendo. Todo dia uma coisa nova. E tem um outro veio que é assim, quando eu vou a um congresso, né? Eu vou a muitos congressos, porque eu quero aprender naqueles congressos com colegas que militam na mesma área que eu, e sou convidado para dar aulas em congresso. Então eu creio que quando eu estou ali dando uma palestra num congresso, no final da palestra alguém me chama, conversa comigo, pergunta uma coisinha, eu retribuo uma pergunta. Às vezes eu estou aprendendo um pouco ali também, né? Às vezes não, sempre. A gente sempre está aprendendo. E o que diferencia na sua visão de um cirurgião bem treinado de um cirurgião habilitado a operar? O habilitado você quer dizer quem? Só para eu... O que é tecnicamente bem formado e o que tem a residência de cirurgia. Isso. O que terminou, não terminou a residência, que a gente tem vários residentes super bons, mas que tem a especialidade de cirurgia. Tá. Eu vou usar, assim, talvez uma metáfora para entrar nesse assunto. A gente diz lá no meu estado, em Goiás, que assim, fulano só ouviu o galo cantar, mas não sabe onde o galo cantou, que tipo de galo que é aquele que está cantando, se é um garnizezinho, se é um galo índio. Então, no ambiente da cirurgia plástica, e principalmente no ambiente do facelift, é muito daquela história. Eu não só ouvi o galo cantar, eu sei qual foi o galo que cantou, se foi um galo índio ou se foi um garnizezinho, eu sei o tom que ele cantou e eu sei como e para quê. Então, isso é a diferença entre o cirurgião que se especializou numa determinada área, que é um anatomista, que conhece muitos fundamentos técnicos da cirurgia que ele se destina a realizar. Então, acho que essa é a diferença. Tem o cirurgião que viu falar de determinada técnica, de determinado tratamento. Tem aquele cirurgião que se obstinou para isso. Estuda todo dia, gosta de fazer isso e se dedica ao paciente, né? Porque nem tudo se resume só à técnica, sabe? Há poucos minutos eu estava ligando para a paciente de facelift que eu operei ontem. Te pedi uma licença de 10 minutos porque eu precisava de entrar no ar com você, mas eu não podia ficar 1h30 sem saber como é que ela estava. Então eu falei com ela, vi que ela está bem, falei, ó, durma em paz, tome seus remedinhos, amanhã a gente se fala de novo. Então acho que é muito disso, é ter a técnica apurada e se dedicar a cuidar do paciente e estar disposto a atender uma ligação que um paciente faça, né? E além dessa técnica, quando a gente te indica, um dos diferenciais e que eu sempre ouvi foi o atendimento, a atenção no pós-operatório. É o tipo de médico, não estou fazendo, né, não estou mentindo, isso é verdade, a gente ouve, tanto meu marido, todo mundo que está ao nosso redor sabe de você tanta técnica, porque você é estudioso, você está sempre nos congressos, como você disse, mas no cuidado pós-operatório. Porque a gente vê, às vezes, colegas que operam e que deixam
meio de lado essa parte, essa atenção no pós-operatório. O paciente fica muito perdido, como diz, fica muito vendido, sem muita atenção. E eu acho que isso, igual você falou, não só a técnica, mas essa atenção, essa preocupação. Que, com certeza, eu conheço você já há alguns anos, e você sempre se destacou no nosso meio por isso. Acho que eu nunca te falei isso. Ah, fico feliz porque você notou e porque tanta gente também nota isso, né? É. Sem sombra de dúvidas, para mim, fazer medicina é gostar de cuidar de pessoas, né? Os nossos pacientes são pessoas como nós. Então, sempre que eu opero qualquer que seja a pessoa, eu imagino naquela pessoa um ente querido meu. Uma filha de 17, 18 anos que pode me pedir para colocar um implante de silicone e que no momento adequado eu vou colocar, se elas desejarem. Uma esposa de alguém, como eu já operei minha esposa. E detalhe aqui, no dia da cirurgia da minha esposa, eu tive outro cirurgião da mesma envergadura que eu do meu lado. Eu sabia que eu ia ser seguro e firme para operar a Roberta, para operar a minha mãe, mas tinha outro cirurgião do meu lado, que foi meu irmão, e uma outra situação foi um outro colega que eu convidei. Então, assim, quando eu me destino a operar alguém, eu imagino alguém sendo operado que é esposa de alguém, que é filha de alguém, que é mãe de alguém. Então, eu me destino àquela cirurgia, faço com muita técnica, com muito zelo, mas eu me preocupo com o dia seguinte, com ela estar feliz. E o pós-operatório, de qualquer que seja a cirurgia, ela gera angústia, ela gera aflição, ela gera preocupação. Por mais que a gente fale no pré-operatório, que mostre fotografias de como é que fica o rostinho inchado, fala, olha, a primeira semana é assim mesmo, vai mesmo. No dia seguinte, parece que ela se esquece disso tudo. Sim. E eu não fico bravo com isso. É natural do ser humano, né? A gente valida aquilo que nos leva para cima. O que nos leva para baixo, você deixa meio escondidinho. Então, apesar da paciente ter orientações no consultório, assinar um termo de consentimento sabendo de tudo isso, dos riscos, intercorrências e complicações, parece que no dia seguinte ela se esquece. Mas eu estou ali para lembrar, olha, lembra que eu te falei que isso é assim mesmo, que vai melhorar, que esse roxinho vai passar, que esse edema vai melhorar? E isso talvez seja um dos carros-chefes e minha maior virtude. Eu opero a minha paciente e não largo a mão dela. Eu falo, olha, só vou te deixar a hora que eu sentir que você está bem, né? E eu tenho até um aforismo que eu uso na clínica, que a paciente me pergunta, né? Vai voltando no consultório tantas vezes do pós-operatório, a meu pedido, doutor, quando é que o senhor vai me dar alta? Isso já com 6, 8 meses depois de um facelift, que é quando eu olho para a cirurgia e falo, nossa, ficou linda, a mama sofreu aquela báscula, tá linda. Falo, olha, eu não vou te dar alta, eu vou te dar uma dispensa de que você tá bem, tá feliz, mas qualquer hora dessa, vem aqui tomar um café comigo. Então, talvez esse meu zelo e essa minha vontade de cuidar e essa minha, vamos dizer, essa minha virtude de dar as mãos mesmo e seguir junto com o paciente, isso foi que me alicerçou no meu consultório. E hoje eu tenho uma clínica bem fundamentada, talvez graças a isso e a técnica cirúrgica bem executada, né? Aí eu vou sair do script, Fica do roteiro. Você acha que, curiosidade e talvez retificação, você acha que isso, o âmbito familiar, a criação, influencia dos pais, por exemplo, dos seus pais, dos meus pais, que são parecidos? Você acha que isso influencia um pouco? Influencia em tudo, né? Eu acho que a criação familiar da gente te influencia na sua profissão, na sua vida matrimonial, em tudo. Então eu estou lá em casa com 3 filhos, um filho e 2 filhas. Eu vejo na minha filha a minha esposa menor. Tudo que a Roberta é de durona, no bom sentido, que gosta das coisas organizadas, eu vejo na Cecília e vejo na Sofia. E aí, voltando ao que você me perguntou, quando eu falei para minha mãe que queria ser médico, sem ter nenhum médico na família, eu não sei de onde veio essa ideia, essa vontade, porque nós somos, como eu falei, eu sou filho, junto com meus 4 irmãos, de agricultores. Eu sabia de médico porque eu era paciente pediátrico de médicos, né, de ir em médicos. Falei para minha mãe, quando eu já adolescente, mamãe, eu vou ser médico. Aí a minha mãe me fez a seguinte alerta: meu filho, ser médico significa gostar de gente, gostar de cuidar de gente. Eu não entendi muito bem aquilo que ela quis me traduzir naquele momento, né? Mas aí depois na faculdade, em medicina lá em Goiás, por ter professores tão maravilhosos, mestres da medicina mesmo, eu fui vendo o que é isso. É você gostar de pegar no paciente, de abraçar, de cumprimentar, não ter nojo de colocar a mão numa ferida, numa pele, sabe? Então, eu acho que é de formação de família, minha mãe me alertou, logo que eu cheguei na faculdade eu me apaixonei por medicina, eu acho que antes de ser um cirurgião plástico feliz e consolidado, hoje eu sou um bom médico.
Para você ter ideia, tem pacientes minhas que me ligam, me mandam mensagem ou vão no meu consultório para perguntar sobre doenças de qualquer que seja a natureza. Doutor, dias atrás, meu marido foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Vim aqui só para conversar com o senhor. Falei, será um prazer te receber, senta aqui. Eu não trato isso, mas eu consigo te acalmar, consigo te direcionar para quem conduza isso bem, né? Então, acho que é isso. Vem de formação? Sim. Você tem que ter aptidão, né? Se você não tiver aptidão para ser médico, para examinar, para ouvir uma queixa, para receber uma ligação 11 horas da noite, 3 horas da tarde, um dia de sábado que você está dando aquela cochilada, e atender de bom coração, não seja médico, não. Porque, alerta, médico hoje não fica rico comprando fazendas no Mato Grosso, como era comum na minha época de faculdade. A maioria dos meus colegas staffs e preceptores lá do meu serviço de formação na universidade eram fazendeiros riquíssimos naquela época, né? Hoje não tem isso mais, não. O médico pode empreender, mas ele não vai ficar rico, milionário. Então, dinheiro não pode ser o fundamento. Não pode ser só o caminho principal, entendeu? Tem que gostar de cuidar de pessoas. E voltando para a cirurgia plástica, quais são os erros que você geralmente vê que os colegas cometem quando a técnica é negligenciada? Você que é extremamente técnico, os colegas negligenciam a técnica em prol de um resultado rápido. No que tange ao facelift, que você quer saber? Na estética. Na estética, tá. Perfeito. Eu não vou dizer que seja erro, né? Porque assim, a gente não pode julgar como erro, porque se a gente não é perito naquele determinado assunto para analisar um pós-operatório inadequado, eu não sou perito, não desejo ser perito médico, já recebi convites para fazer perícia médica, eu não me sinto à vontade, entendeu? Mas eu julgo assim, fazer cirurgia, além do lado humano, você tem que ter uma técnica e uma segurança para executar aquele determinado ato cirúrgico. A gente falou no começo que eu entendo que, por ser um anatomista, por conhecer bastante anatomia, principalmente da face e das demais áreas do corpo, eu me sinto seguro em fazer um deep plane facelift. Comecei, como eu falei para você, durante a pandemia ainda, e fiz o primeiro facelift em Brasília com a técnica do deep plane, que eu fui buscar conhecimento. Cheguei e fiz com a maior naturalidade, mas com segurança. Eu não me aventuraria a operar alguém porque eu ouvi falar que essa técnica funciona. Então, assim, talvez o colega que é muito alvissareiro, que vai no congresso hoje, vê uma apresentação minha ou de qualquer colega fazendo deep plane, chega amanhã e opera um paciente, é inadequado. Então, ele tem, hoje, eu creio que boa parte dos colegas tem a responsabilidade de fazer isso, né? Vão ver outros cirurgiões operarem, que são mais experientes, fazem curso em cadáver, né? Que eu acho que hoje a gente tem isso de forma mais fácil. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso também? Pode. Então, vamos lá. Eu estudei, como eu falei, anatomia na Universidade Federal de Goiás, fui monitor de anatomia por mais 2 anos e nunca parei de estudar anatomia. Mas era em cadáver formalizado. Você também lembra disso? Aqueles cadáveres cinza, né? Não tinha a textura de músculo, textura de pele, de gordura. Para um facelift, eu tenho que saber da textura da pele, dos tecidos moles, dos músculos, para eu poder operar no dia seguinte ou no ano seguinte, quando eu estou treinando. E hoje a gente tem laboratórios de anatomia em cadáver fresco. Então, você vai no laboratório de anatomia, né, nos centros de treinamentos, e estuda uma face de um cadáver que está conservado em gelo. Então, você vai cortar aquele cadáver com o devido respeito que tem que se ter quando você estuda o cadáver. A pele tem quase a mesma textura do ser humano vivo. A gordura está lá preservada, é amarelinha, o músculo é vermelhinho, entendeu? Os ligamentos e as fascias são branquinhas, do jeito que a gente vê no ser humano, que você vai operar no dia seguinte, no mês seguinte. Então, eu acho que hoje, o cirurgião que quer se destinar a fazer cirurgias meticulosas, como um facelift, como uma rinoplastia, cirurgias avançadas de mama, ele tem que ir lá no laboratório, fazer um cadáver lab, que a gente chama, né? Que é onde você vai estudar no cadáver, guardando o devido respeito por aquela pessoa que, após falecer, ainda está servindo à humanidade. A gente tem um extremo respeito pelo estudo no cadáver e não tem como aprender sem estudar o cadáver. Estudar uma peça de plástico, de silicone, não é igual. E como você ensina os seus residentes a respeitar esses limites anatômicos, especialmente em cirurgias da face e de pescoço?
Bom, eu acho que o ensinamento não vem por nenhuma frase, por nenhum aforisma. Vem da lida que eu tenho com eles no dia a dia. Então, toda vez que o residente vai lá me ver ver uma cirurgia de face que eu esteja fazendo, ver uma cirurgia de prótese de mama, eu vou mostrando os detalhes anatômicos que eu tenho que respeitar. O corpo humano, ele é o nosso, vamos dizer, o instrumento de trabalho, né, do cirurgião plástico. Eu tenho que respeitar aqueles limites anatômicos. Portanto, eu tenho que ter estudado a anatomia. Eu não posso cortar um tecido porque eu estou com vontade de cortar. A gente falou há pouco do implante de silicone retromuscular. Eu vou colocar um implante de silicone atrás do músculo peitoral só porque está na moda, porque é instagramável? Não, eu vou questionar se eu preciso disso, né, naquele determinado caso. Então, acho que os residentes que me acompanham, eles veem muito disso. Eu respeito a vontade do paciente, eu cuido do paciente e vejo a melhor técnica para aquele paciente, né? E voltando ao facelift, então eu atendo muitas pacientes que estão em diversas idades para buscar rejuvenescimento da face. Às vezes eu não indico facelift. Eu falo, olha, você está tão jovem ainda, porque virou modismo hoje, isso é um problema para nós, pacientes de 35 anos querendo fazer facelift, Meire. Tem aquela que tomou medicamentos para emagrecer, emagreceu demais, emagreceu muito, que a face derreteu de verdade com 35 anos? Tem, mas não é regra geral. Então, assim, eu ensino para eles, olha, essa paciente não é para facelift. Talvez essa paciente, se você não for habilitado para fazer um preenchimento com ácido hialurônico, que é excelente, delegue para um dermatologista que você conheça, que faça isso bem. Trabalhe só com enxertia de gordura, trabalhe com alguns tratamentos menores, até chegar o momento que, olha, essa outra paciente com a face toda derretida que a gente fala, essa já não adianta mais fazer tratamentos estéticos, porque não vai ter resultado. Bom, essa paciente nós vamos fazer uma cirurgia nela. Mas necessariamente precisa ser com essa técnica tão difundida? Não. Às vezes uma aplicatura de esmasplastismo dá um bom resultado. Você tem que saber avaliar o caso, né? Então acho que eles aprendem muito comigo por conta disso. Eu avalio o caso perante aos residentes e mostro, ó, esse caso aqui eu estou fazendo isso por conta disso, estou fazendo aquilo por conta daquilo, né? Então, um aprendizado rotineiro. Eles acompanham o serviço durante 3 anos e vão vendo a gente fazer isso. Mais uma vez, é saber com quem vocês vão operar. Sempre procurem alguém habilitado, né? Os modismos existem, tanto é que você falou, Sim. Os pacientes super jovens e que às vezes não têm indicação. Então, o bom cirurgião não é aquele que só opera, é aquele que sabe quando operar. Eu não sei qual foi o cirurgião, um cirurgião assim, renomadíssimo no Brasil, eu não vou arriscar falar o nome por medo de errar, que falou o seguinte, eu ganhei respeito pelos pacientes que eu não operei, eu ganhei dinheiro com os que eu operei. Exato. Então, assim, respeito e admiração você adquire quando você fala para um determinado paciente, olha, o seu caso, eu acho que não é cirúrgico, que não vale a pena operar, que o risco que se corre é muito maior. Então, eu sou desse cirurgião, eu não quero operar todo mundo que vai no meu consultório, né? Eu tenho 10 vagas abertas na minha agenda por mês. Eu não quero operar mais do que 10 pacientes por mês. Eventualmente eu opero em véspera de férias, em época que eu vou sair para um congresso, eu tenho que apertar a agenda para poder viajar. Mas não é saudável para mim, eu digo também não seja tão interessante para o paciente, porque se eu operar 20 pacientes, o dobro do que eu faço, eu não vou ter como cuidar desse paciente no pós-operatório. Eu vou ter que cuidar dele com muito mais agilidade e eu posso deixar passar alguma coisa batida. Porque no meu ambiente de cirurgia plástica, e principalmente no facelift, o paciente ele não quer e a gente também não delega o cuidado dele para um terceiro. Então, como eu falei para você há pouco, eu liguei para a paciente que eu fiz um facelift ontem, ela está bem. Amanhã cedo eu vou ligar para ela de novo, perguntando se ela está bem. Eu não vou delegar para um terceiro. E ele também não aceita. Eu acho que o paciente tem que saber disso. Quem tem que cuidar do paciente, preparando para a cirurgia, executando a cirurgia e cuidando no pós-operatório, é o cirurgião que executou a cirurgia, né? Não existe isso. Olha, se você passar mal, procure o hospital mais próximo, tá bom? Não existe isso. No meu conceito, né? Agora, infelizmente, existe, né? A gente vê isso na prática. Aí eu vou te perguntar, como a imagem pode te ajudar no dia a dia a prevenir riscos, principalmente no facelift? Excelente pergunta, né? E eu te agradeço por ter me alertado que você fazia esse tipo de exame, né? Porque eu não sabia. Eu pedi esse exame para outros profissionais. Quando eu te conheci,
trabalhando no mesmo hospital, não sabia que você se dedicava tanto a essa área. Depois eu fui ver as virtudes que você tem nessa área de ultrassonografia de alta resolução. Então, assim, eu acho que é fundamental hoje em dia a gente ser muito transparente com o paciente, indicando um tratamento ou contraindicando um tratamento. Então, por exemplo, no ramo do facelift, eu investigo hoje uma paciente e recebo ela na consulta da seguinte forma: o que você quer fazer? Um facelift, doutor. Porque eu já fiz tudo que era possível nessa face com injetáveis e não tenho mais resultado. Bom, eu quero saber o que você fez na face. Aí ela vai me falar: doutor, eu fui num dermatologista que fez isso, eu fui num profissional em Goiânia que fez isso, ou em São Paulo, ou aqui em Brasília mesmo, e eu toco aquela face, eu sinto algo estranho, porque a gente parece que tem um sensorzinho na ponta do dedo, né? Então, quando eu toco aquela face e sinto algo estranho, eu falo: opa, vou mandar para a Meire fazer uma ultrassonografia de face, porque eu tô achando essa face meio estranha. Será que ela não colocou ali um produto que entre nós é proibitivo, que é o polimetilmetacrilato, né? Não vou falar o nome comercial dele, mas pode falar, né? O PMMA, correto? Então, isso para nós é catastrófico, porque torna a face uma catástrofe cirúrgica. Então, quando eu suspeito disso, eu falo: olha, vai na Meire, para ela diagnosticar para mim o que você tem. E, curiosamente, você pode falar disso, às vezes o paciente acha que tem um produto, e quando você vai lá no exame, tem outro, né? Então, regra geral, eu conduzo os pacientes para facelift da seguinte forma: essa face nunca foi mexida, nunca se injetou nada, eu não preciso necessariamente de um exame de imagem. Exceto se eu notar que tem um cisto sebáceo muito grande, que tem um lipoma grande, eu vou solicitar um exame seu. Agora, a paciente que já fez muitos injetáveis na face, eu quero saber como é que está essa anatomia. O meu dedinho desconfiou. A comprovação quem vai me dar é você. Do que tem ali. E agora eu te faço uma pergunta. Você faz muito exame de ultrassonografia de alta resolução na face, né? Porque você se tornou conhecida. E eu confesso a você que quando eu comecei a te indicar, fiz com o maior prazer, porque eu sabia que você era muito boa nisso. Você encontra muitos pacientes que se surpreendem com o que você encontra no exame, não é isso? Todos os dias. É. Ou ele não lembra que fez um que foi determinado feito, produto. Paciente, por exemplo, 50 anos mais, que antes eles não tinham o ácido hialurônico, então era o metacril que eles usavam, era o PMMA com o silicone. A gente acha até também que pode ser um diluente do metacril que dá aquele aspecto de silicone, né, que é aquele famoso artefato em tempestade de neve que a gente descreve. Muitas sabiam, porque era o que usava. Outras pessoas agem de má fé falando que é o ácido hialurônico e é outra coisa. Sim. Então, eu ouço. Ou seja, uma falta de ética tremenda, né? Aí entra o pessoal não habilitado, os não médicos, né? Que hoje, na parte dos injetáveis, virou terra de ninguém. Terra de ninguém, né? Isso é um problema, um alerta para os nossos pacientes queridos que estão ouvindo. Se você quer fazer um procedimento na face, qualquer que seja ele, injetável ou cirúrgico, tem tanto bom profissional habilitado para te atender, né? Não procure só no Instagram, não. Procure em outros lugares, no Conselho Federal de Medicina, veja se ele tem o RQE, posso falar a sigla, né? É Registro de Qualificação de Especialidade. É um númerozinho. O meu é 5678, fácil de decorar. Significa que por esse registro você pode saber e ter certeza que eu sou cirurgião plástico. E aí eu estou habilitado para fazer sua cirurgia de face, de nariz, de prótese de mama, de lipoescultura, né? Agora, o profissional que não tem RQE, ele não seguiu o caminho certinho, ele não tirou a carteira de motorista, ele dirige sem a carteira de motorista. Ele pode operar a sua face, a sua mama, se você não ficar alerta. Então, um alerta aos nossos ouvintes, né, aos nossos potenciais pacientes. Veja com quem você está operando. E aí a gente sempre ouve falar, né? Ah, não, é porque o cirurgião plástico sempre cobra mais caro. Opa. Já não é tão verdade assim. Tem cirurgiões profissionais que estão sem a habilitação, sem o RQE, cobrando o mesmo preço dos demais cirurgiões, né? E o paciente entra porque só foi lá no Instagram, achou bonitinho, aí depois vem os problemas, né? E a gente vê isso na mídia todo dia. Eu faço um alerta. Eu sou cirurgião há 22 anos. Graças a Deus, não tive nada grave com nenhum paciente, mas poderia ter tido, porque os infortúnios na área cirúrgica existem. Sempre fui cauteloso, busquei muita segurança, segui protocolos para os meus pacientes e confesso que sou abençoado e agradecido a Deus por nunca ter tido nada. Mas pode ter. Para isso eu vou levar meu paciente para um bom hospital para poder operar. Agora, o profissional
que não tem essa habilitação, ele não fala disso, ele só mostra maravilhas, né? Então tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque, como você falou, tratamentos estéticos da face virou terra de ninguém, né? E pessoas têm padecido com isso, né? Você vê isso quase todo dia, né? Como eu falo que eu tenho um viés também das complicações, né? Que os pacientes até dos injetáveis chegam até mim porque complicou do injetável. Sim. Quer seja do ácido hialurônico, quer seja do bioestimulador ou das inflamações, a gente está frente a uma epidemia das micobacterioses, a gente conversou aquele dia, e terá uma infecto para falar sobre micobacteriose aqui com a gente, que os não médicos, que as complicações, a maioria não médicos, que quando complica, aquele negócio só complica com quem faz. Sim, sem dúvida. E se você é médico, você está habilitado a fazer, você também está habilitado a resolver. A complicação que pode advir disso, né? Então, uma dermato super bem informada pode complicar, pode fazer uma oclusão vascular com vocês também. Sim. Só que você tem que estar de mão dada com o paciente. É o que a gente falou no começo, né? E isso não é o dia a dia. Então, nós estamos frente à micobacteriose, dificílimo, desafiador de tratar, e dentre as outras inúmeras complicações, tanto do ácido hialurônico. Então, e o ultrassom pode, então tem esse viés, porque como vem até mim para o ultrassom, é para ver... problema, entre aspas, né? Ou o pré-operatório, para deixar vocês com mais segurança, para ver o que tem na face no pré-operatório. Sim. Dificilmente pega complicação de médico. De cirurgião plástico. E ele está apto a resolver. Então, ele tem competência, porque se a gente faz, a gente tem que saber resolver. E isso entra o diferencial. Então, vocês têm que saber com quem vocês operam, com quem vocês façam os procedimentos, os injetáveis, quer sejam a rinomodelação. O nariz, uma estrutura pequena, pouco distensível, que tem um alto risco de fazer oclusão vascular. Sem dúvida. E tem a função do nariz que tem que ser observada, né? Então, assim, hoje está na moda tirar a costela de todo mundo para fazer um narizinho daquele modelo. Tem um modelo de nariz. Aquele nariz não cabe em todo mundo. Só para comunicar, eu gosto muito de fazer cirurgia de nariz e faço também. Então, isso muito, eu creio que seja por conta da mídia social hoje em dia. Então, o paciente ele é muito influenciável, né? Então, ele vê lá uma fotografia, e eu vou falar que muitas delas têm Photoshop, tá? Desconfie daquilo que você vê, sempre do mesmo modelo. E aí ele é muito influenciável, ele vai com aquele lado que ele vê muito bonitinho, né? Hoje você encontra clínicas fantásticas, e quando você vai lá, vê o profissional, não tem qualificação, né? Então tem um ditado, eu resgato muito o que eu aprendi com os meus pais, sabe, com meus avós. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Pois é. Então esse é um ditado que se você acordar de manhã pensando... A gente é do interior do interior, né? Do interior. Eu não nego as minhas origens, né? Rendo muitos elogios ao meu papai e minha mamãe, né? Também. Senhor Judas e Dona Divina, que me deram essa formação. Então, assim, vai sair de manhã para comprar um carro, para fazer uma cirurgia plástica, para fazer qualquer decisão na sua vida, lembre desse ditado que eu aprendi lá com os meus pais, com os meus avós. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isso serve em tudo na sua vida, né? Então, falando de imagem, você acredita que vamos colocar o facelift. Certo. A imagem seria, em alguns casos, mandatório? Mandatório, Meire. Então, como a gente falou, numa cidade como Brasília, em que a população tem uma renda alta, é difícil você encontrar uma mulher que não tenha feito algum injetável na face, tá? Quase todas as pacientes que eu recebo na clínica para fazerem facelift hoje em dia, encaminhadas por dermatologistas que já veem que não resolve mais fazer injetáveis, e eu teço muitos elogios aos dermatologistas de Brasília que me encaminham pacientes, porque eles cuidam tão bem das pacientes e têm a disciplina, tem o caráter de falar para aquela paciente, olha, a partir de agora, nada que eu fizer na sua face vai resolver. Vai lá com o Jefferson, vai com algum cirurgião plástico para fazer o facelift. Então essas pacientes, elas têm uma renda alta, elas fazem vários procedimentos ao longo da vida, mas infelizmente algumas delas não
algumas, muitas, né, Meire? Vão com profissionais que não têm habilitação e injetam qualquer coisa na cara das pessoas, das pacientes. Eu digo na cara porque elas lidam como se fosse uma cara nesses profissionais que não são habilitados. Não, isso é uma face de um ser humano, uma mãe, uma filha, uma avó. E aí, quando eu vejo essas pacientes muito infiltradas, que a gente chama do overfilling, né? Aquela face cheia, eu toco aquilo, eu acho estranho, eu mando para você, porque eu quero segurança no meu ato cirúrgico. E se eu entro sem saber o que tem, pode se tornar um problema durante a cirurgia, né? Então, assim, serve para me balizar. Então, você recebe muitas pacientes que eu te encaminho, tem vários colegas que te mandam pacientes. Eu acho que você agora nos mostra, assim, era uma penumbra, eu não sabia o que tinha, eu só desconfiava. Você agora me mostra. O ultrassom de alta resolução que a Meire faz, me diz se é metacril ou PMMA, se é silicone, se é nódulo, um cisto oleoso de uma lipoenxertia que ela fez no passado, né? E isso é muito bom, porque eu sei em que plano que ele está. Se você me diz que tem uma calcificação vinda de um metacril no plano do esmaes-platisma, eu não vou entrar muito ali, porque eu não consigo tirar isso tudo sem lesar as estruturas nervosas que estão ali embaixo, né? E eu acho que os pacientes não têm muita dimensão do quanto tem de nervo, né, de estruturas neurovasculares na face. Eu não sei se você... Não sei se acha que pensa que é só pele, só pele, né? Nem músculo, é só pele. Se você puder, na hora da edição desse podcast, colocar aqui do lado uma fotografia da pele, aí tira a pele, tem a gordurinha, tira a gordurinha, tem um esmaes-platisma, os nervos da face e vasos. Olha só quanto essa anatomia é curiosa. Por isso é que eu digo para vocês, eu estudo anatomia desde que eu entrei na faculdade em 1997. E confesso para vocês que eu estudo quase toda semana. Eu leio um pouquinho de anatomia, vejo atlas de anatomia, me considero um bom anatomista da face, mas olha, eu não sei tudo. Não, e vê anatomia todo dia. E vejo anatomia todo dia. E aquele colega que fez um curso de... Colega não, porque esse não é colega para mim. Aquele profissional que fez um curso de final de semana, às vezes online, para fazer a cirurgia da face. Imagina isso mesmo. Então a gente entra na face, hoje em dia, com muita experiência, com essa bagagem de ter centenas de casos operados, com o seu exame de imagem nas mãos, mostrando que tem uma anatomia preservada ou não, se tem metacril ou não, se tem cisto de gordura, e eu entro naquela face com muita cautela, com muita tranquilidade, para saber fazer o que eu acho que dá para fazer, é até aqui. Eu falo para o paciente, olha, o seu caso é complexo. Há cerca de 4 semanas, um pouco mais, antes do final do ano, eu operei uma paciente que tinha metacril aqui tudo, no lábio, e para eu tirar esse metacril eu tive que tirar, porque já estava comprometendo as funções do lábio dela, uma coisa descendo grande, eu tive que usar uma máquina, né, que é um monitorizador de nervo facial, para tentar tirar sem sequelar muito a motricidade do lábio dela, né, e do sorriso também. Fizemos a cirurgia. Para você ter ideia, um facelift completo eu faço em cerca de 5 horas, às vezes 6 horas, naquele caso mais complexo. Essa paciente, para tirar metacril daqui e do lábio, eu demorei 4 horas. E eu tirei quanto de metacril? Cerca de 4 gramas. 4 gramas é do tamanho menor, é do tamanho de uma azeitona. Quando eu fui reunindo aqueles pedacinhos de tecido, reuni tudo, deu o tamanho de uma azeitona grande, daquela azeitona preta. Parece uma pedrinha. É um tecido estranho. E aí, ele é fedido na hora que a gente vai tirar. Quando você vai cauterizando ele com bisturi elétrico, ele tem um cheiro horroroso, sabe? E aí você vê, assim, pessoas injetando isso em outras pessoas, né? Isso dói o coração. Polêmico. É polêmico. Tem resoluções, inclusive, do Conselho Federal de Medicina que falam sobre isso, que esse é um produto para ser usado exclusivamente em cirurgias reparadoras consequentes ao tratamento dos antirretrovirais usados nos pacientes HIV positivo. Só que disso derivou o uso em estética, muito feito por profissionais que não são qualificados, né? Eu não posso dizer que nenhum cirurgião plástico faça isso, mas olha, quase totalidade não faz, quase totalidade dos dermatologistas não faz, porque a gente sabe que isso é problema, né? E eu digo para os pacientes, olha, isso é um cimento líquido que jogaram na tua face e está petrificado lá embaixo. É diferente de um cisto oleoso que você vai, aspira e resolve no seu consultório. É diferente de uma coleção de ácido hialurônico que está no subcutâneo, no lábio, que você pode com ultrassom botar uma cânulazinha ou uma agulha e aspirar ele. Ou eu faço um furinho e ele vaza como uma clara de ovo.
Eu falo para os pacientes que o ácido hialurônico parece clara de ovo, a consistência dele. Se eu passo um furo e eu aperto, ele sai. Metacril não. Tem que ser arrancado ali com bisturi elétrico, cortando, e olha, a estrutura nobre está do lado, o nervo, o vaso, o ducto da glândula parótida, né? E são estruturas muito finas e muito nobres, né? A gente já está evoluindo, já consegue ver os nervos da face pelo ultrassom. Olha que fantástico. Dá, né, para ver o bucal, junto com o ducto parotídeo, a gente até põe a paciente para chupar limão, aí o ductozinho enche e olha, a gente que bacana, diferencia, né? É um truque que a gente já... Eu quero um dia te ver fazer um exame desse. O que eu é sei nervo, que você faz tão que é bem, ducto. mas eu nunca te vi fazer o exame. Eu gosto muito do que eu faço. Ah, você faz muito bem. E o marginal da mandíbula, né? Quando ele entra aqui no down. Ele correndo por baixo da face parotídea pastérica, né, que tem aqui. Eu vejo isso todo dia na cirurgia. Então vamos fazer o seguinte, você tem que ir no centro cirúrgico, um dia que eu for fazer um facelift, para você fazer o ultrassom ali, e durante a cirurgia a gente põe uma coisa estéreo no seu equipamento, para você durante a cirurgia, olha aqui, ó, o nervinho, e eu vou te mostrar ele ao vivo. Acho que você nunca viu. Combinado. Vamos combinar isso. Muito bem. Com respeito aos planos anatômicos, o que diretamente influencia na naturalidade e na segurança dos pacientes? Interessante. Isso para um exímio anatomista. Bom, vamos lá. O facelift ele surgiu no século passado, tirando uma fatiazinha de pele dentro do couro cabeludo e dando uma esticadinha. Tirando uma fatiazinha de pele aqui e dando uma esticadinha, sem descolamento nenhum. Foi assim que ele surgiu. E de lá para cá, avançou muito a chegar aos passos que estamos hoje. Hoje, o consagrado do facelift é o lifting de plano profundo, mas não quer dizer que ele se aplica a todo mundo e tem necessariamente que ser feito assim. Eu passei por essa fase do facelift feito com pequeno descolamento de pele ou só uma aplicatura do SMAS Platisma. E confesso que tive resultados interessantes. Quando eu conheci a abordagem do plano profundo, através do RA-SMAS e depois do Deep Plane Facelift, eu notei que os meus resultados ficavam mais naturais, porque eu não tracionava a pele, e eu já posso quase dizer que mais duradouros, porque como eu falei para vocês, eu fiz facelift Deep Plane ainda na pandemia aqui em Brasília, e falei que talvez eu tenha feito o primeiro, não sei se tem outro cirurgião que tenha feito primeiro que eu, a técnica do Deep Plane clássica do Andrew Giacomo. Pois bem, essas pacientes já estão com 5 anos de pós-operatório, e eu vejo esses pós-operatórios hoje e comparo com aqueles que eu fazia antes. Eles estão melhores, né? Estão melhores. Ou seja, se eu traciono os planos da face pelo plano profundo, que é o Deep Plane, suspendo esse tecido e fixo ele em estruturas rígidas aqui, e a pele vem a reboque, vem junto, eu não depositei tração na pele, a pele fica com qualidade melhor, um viço melhor, né? Quando eu digo viço é assim, se você olha a pele de uma mulher jovem, ela é bonita, viscosa, ela tem um certo brilho. Da sua Cecília, por exemplo. Da minha filhinha, da Cecília, da Roberta também, que está muito bem cuidada, da sua pele, que é muito boa, né? Agora, quando você vê uma pele de um facelift que foi puxado ao extremo, só a pele, é aquela pele marmorácea, que não tem brilho, não tem pelo, não tem glândulas sudoríparas, não tem glândulas sebáceas, entende? Aquela pele que você fala, meu Deus, inelástica. Então, eu creio que o facelift, daqui para frente, ele vai avançar muito ainda, porque ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo, mas a gente está avançando mundo afora, e o Deep Plane Facelift é atualmente a técnica considerada de eleição por quase todos os cirurgiões de face, e eu creio que ela vai avançar porque o estudo anatômico está avançando. Hoje, quase todos os cirurgiões vão em curso de cadáver lab estudar mais anatomia. A maior parte dos cirurgiões da minha geração estudou anatomia no cadáver formalizado. Hoje a gente vai para o laboratório e estuda em cadáver fresco. Hoje a gente tem a ajuda do ultrassom de alta resolução para me dizer o que tem ali nos planos anatômicos. Então, respondendo à sua pergunta, se eu hoje vou fazer uma cirurgia numa paciente que tem um metacril na face, qualquer que seja a região, e você me mostrou onde é que ele está e possivelmente a quantidade que tem, eu entro para a cirurgia calçado com esse exame e consigo, às vezes, tirar o produto que eu joguei para cima no retalho do Deep Plane. Então, muitas pacientes que eu operei que tinham metacril, eu fui descolando, baseado no exame, até aqui eu consigo ir. Quando eu joguei tudo para cima, que era retalho de pele, gordura e SMAS, o que ficou embaixo eram os meus nervos e as demais estruturas da face, o metacril que está aqui em cima eu consigo tirar. E como é que eu sei disso? Bom, eu tinha um inventário do paciente, sabendo que ele tinha algum produto ali, toquei, achei estranho,
te mandei, você fez o exame, e na hora da cirurgia eu sabia exatamente onde é que eu tinha que seguir, né? Respeitando os planos anatômicos daquela cirurgia, indo devagar, falando para o paciente, olha, eu não sei se eu consigo fazer o deep plane clássico em você, porque às vezes tem um brocotoma aqui que eu não vou conseguir avançar, eu tenho que preservar seus nervinhos, né? Então tem que ser informado, inclusive, ao paciente que, olha, eu não vou lá para tirar seu metacril da sua face. Eu vou fazer o seu facelift respeitando as estruturas anatômicas em cada plano e se for oportuno e necessário, ele vai sair dali. Agora, se não for, deixa ele quieto lá. É mexer no vespeiro, né? E a gente está falando em segurança e está falando em informação. Vamos explicar para as pacientes o que é SMAS platismo? Vamos, né? Então, vou explicar do ponto de vista de anatomia, do que a gente encontra, e você depois explica o que você vê no exame. Combinado? Certo. Bom, a gente tem a face, como boa parte dos nossos órgãos, camadas. Então, o que você vê aqui de fora é pele, né, que tem glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, tem os pelos. Um pouquinho abaixo da pele tem uma camada de gordura, que ela varia em espessura e em consistência de acordo com várias áreas da face. As pálpebras quase não têm gordura. Aqui você tem uma camada de gordura a mais. E aí tem um adensamento maior desse tecido gorduroso, misturado com algumas fibras de colágeno mais densas, que a gente chama de SMAS, nessa região da face. É um tecido mais firme, que você consegue dar ponto nele e puxar. E aqui embaixo tem um músculo. Abaixo da pele tem gordura e tem um músculozinho laminar, que faz essas rugas quando você mexe muito o pescoço. A gente chama de bandas platismais. Então, essa é a anatomia da face e do pescoço que a gente procura respeitar durante a cirurgia para não lesar estruturas nobres que ficam abaixo desses mais. Abaixo dos mais tem uma face branquinha, bonita de ver na cirurgia. Você vai ver o dia que você for lá na cirurgia comigo. E a gente tem que respeitar essa face. Se eu não adentrei a face parotídeo macetérica, os nervinhos estão todos guardados lá embaixo, eu não vou ter problema. E aí, depois eu quero que a gente fale um pouquinho sobre intercorrências e complicações nessa cirurgia. Agora eu quero ouvir de você, o que você vê no exame? Certo. A gente tem um protocolo, né, de exame, eu sempre começo aqui na região temporal, que vai ver a pele, tecido celular subcutâneo. Abaixo dessa gordurinha a gente já vê aquelas fibras, o que você vê branco a gente vê tudo em escala de cinza. Sim. Então nós vemos os coxins de gordura superficiais, depois esse SMAS, platismo, que quando a gente começa o ultrassom, o platismo é esse músculo, né, que dá essas ruguinhas aqui. Então, a gente consegue, pelo ultrassom, mapear todo o platisma, passa pela região submandibular e ela se continua com o SMAS. Com o SMAS. Então, essa conexão, igual não tem como tratar face superior e média sem tratar inferior? Tem. Então, vamos falar um pouquinho disso de forma mais fácil do nosso paciente entender. Para vocês imaginarem o que é o SMAS platisma, eu creio que quase todas as pessoas já foram correr de kart. Quando você chega para correr de kart, não tem que colocar aquela carapuça branca assim, que chama balaclava, que tampa tudo assim, deixa só seu rosto de fora aqui. Portanto, o SMAS, platisma e a face temporal aqui é aquela balaclava. E está num plano só, ela é emendada, do pescoço, passa pelo terço médio e vai até a têmpora aqui. Então, quando a gente vai fazer um lifting profundo, você pode abordar profundo só no pescoço, se for necessário e absolutamente necessário, face média e face e terço superior. Então, durante a cirurgia, cada paciente vai pedir uma abordagem. Vamos pegar exemplo na paciente que eu operei ontem. Ela tinha um supercílio muito caído. Então, não adiantava eu tirar a pele da pálpebra sem levantar o supercílio dela. Ela ia parecer mais sisuda, brava, sabe? Porque ela estava com a sobrancelha assim. Se eu puxo a pele mais para baixo, sem levantar a têmpora dela e a fronte, ela ficaria com um ar de sisuda e mais brava ainda. Portanto, não adianta rejuvenescer se você continua brava e sisuda. Então, aqui em cima, eu abordei subperiostal aqui, pertinho do osso, e aqui abaixo da face temporal superficial. Portanto, plano profundo. Continuei aqui no Deep Plane Facelift. E continuei aqui subplatismal. Então, a paciente de ontem eu abordei os 3/3 da face no plano profundo. Resultado fantástico, saiu do hospital hoje tranquila, edemaciada, com roxinho, se arrepende da cirurgia no dia seguinte. Por que eu fui fazer isso, doutor? Eu estava tão bem. Falei, olha, era seu desejo, era sua vontade, segura a onda, eu te orientei de tudo isso, agora bola para cima, nada de baixo astral. Liguei para ela agora, ela já está em casa, já comeu, já jantou, tá bem. Eu acho que nem é só no primeiro dia, acho que na primeira semana na primeira semana. Quer morrer de arrependimento querendo matar o cirurgião.
Eu imagino. Ai, meu Deus. Para que eu fui inventar e para que ele fez? Eu estava tão bem, né? Não, e aí agora eu estou aqui toda inchada, roxa, né? E passa um mês, eu faria de novo. Por que eu não fiz antes? Exatamente, assim, né? Então hoje eu recebi uma paciente no consultório com um mês, com 32 dias de pós-operatório. Então na primeira semana dela, ela entrava no consultório assim, quase rosnando para mim. Porque toda inchada. E veja, você acha que eu não orientei isso no pré-operatório? Orientei, mostrei fotos de outras pacientes. Olha, isso aqui é no dia seguinte. Isso aqui é com 4 dias depois que eu tirei a rede. Isso aqui é com 1 semana, com 2, com 3. Parece que elas não ouvem, sabe? Mas está escrito no prontuário, está escrito no termo de consentimento, tudo isso. Agora hoje, com 1 mês, ela já chegou. A roupa dela, impecável. Uma maquiagenzinha suave e já feliz da vida, já planejando uma cirurgia em maio para a praia. Né? Então, assim, e agora que a gente pode falar assim, por que as pessoas cortam a face, né, Meire? Porque alguém vai lá entregar a face para um cirurgião cortar. A gente fala de autoestima, de reconhecimento, de vitalidade, entendeu? De ser vaidosa. E a mulher tem muito disso. O homem também tem. Os homens hoje estão se cuidando Estão mais, procurando, né? cirurgias, a gente opera facelift em homem, opera lipoescultura em homem, né? Eu digo que no passado eu tinha menos do que 5% de clientes homens na clínica. Hoje eu creio que já está por volta de 8% a 10%. Isso tende a aumentar, né? Porque o homem hoje se permite cuidar também da estética, né? E talvez isso seja consequência da boa qualidade de vida que a gente está tendo hoje. Na minha época de adolescente, eu já achava meus pais velhos. Eles tinham 45, 50 anos. Sofridos, trabalho no campo e tudo mais. Hoje eu tenho 52 anos, quando eu olho as fotos minhas e do meu pai lá atrás, parece que eu estou em outra geração do que ele estava. Então, creio que a gente hoje vai chegar saudável, trabalhando, viajando, aos 80, aos 90 e até mais. E as pessoas olham para o celular e se sentem envelhecidas. Por isso que aumentou muito o número de cirurgias estéticas da face, né? Nossa, estou bem acabado, vou procurar melhorar isso. Agora, não adianta nada disso se você não usar protetor solar, se você não se hidratar adequadamente, se você não ingerir proteína, se você não se cuidar, né? A cirurgia não vai resolver tudo. Isso é importante no pós, né? Eu acho que as pacientes não têm essa dimensão do quanto uma dieta com proteína é fundamental no processo de cicatrização. Exatamente isso. A gente recebe pacientes de vários nichos, né? Então, pacientes de todos os nichos. Então, assim, quando eu recebo uma paciente que faz restrição de proteína animal e tem as várias formas de você não comer proteína animal, eu tenho que dizer para essa paciente que a cirurgia dela de facelift talvez não tenha a mesma desenvoltura, o mesmo resultado do que aquela paciente que come proteína animal. Infelizmente é verdade, às vezes as pessoas não gostam de ouvir, por quê? A proteína animal, na nossa dieta, é aquela que vai me dar maior qualidade de formação do colágeno, que é o que eu preciso durante um preenchimento com Sculptra, que é um bioestimulador, num pós-operatório de facelift, onde eu quero os tecidos firmes e tensos, né? E na própria qualidade da pele no pré-operatório. Então, o paciente que emagrece abruptamente por conta de uma cirurgia bariátrica, porque usa medicamentos para emagrecer e emagrece abruptamente, ou porque não tem uma ingesta de proteína adequada, não come nem ovos, por exemplo, caramba, é uma pele sofrida, inelástica às vezes, sem qualidade, sabe? Então, a cirurgia nesse paciente, a gente opera pacientes assim, não tenho restrição nenhuma de operar, mas eu tenho que avisar, né? Então, se você não come proteína animal, não se alimenta direito, eu falo, olha, Meire, eu te opero, mas o seu resultado vai estar condicionado à minha cirurgia, mas à sua mudança de hábito. Você tem que ingerir proteína. Bom, eu não gosto de carne, eu respeito, mas bom, vamos comer um ovinho? Para ter proteína, para cicatrizar isso bem, para ter colágeno, porque não é só o resultado tardio. O paciente sem proteína faz deiscência de ferida. Deiscência é a abertura dos pontinhos, né? E isso vai demorar para sarar. Né? Tem mais risco de infecção. Exatamente. É uma ciranda, né, que está em volta aí no paciente que não está bem preparado para a cirurgia. E dentre as cirurgias, tanto de lift, facelift e corporal, o que é inegociável para você? Eita, que pergunta difícil. Não é? O que é negociável para mim? Talvez seja assim, você me pedir algo que eu não me acho habilitado para te entregar, e se não houver uma congruência de vontades. Você quer muito um resultado, que eu digo que é
vulgar, que é exagerado, eu não vou fazer. Então, vamos falar em 2 cirurgias de mama. Você me pede para fazer uma mama gigante, uma prótese de 580. Provavelmente eu não vou te operar. Exceto se você for uma mulher de 1,80 m, ombro largo, quadril largo, que aí talvez caiba uma prótese de 580. Mas uma mulher com seu porte físico, um pouco menor, porque você é um pouquinho além da média, né, Meire? É. Então vamos imaginar a mulher brasileira com 1,60 m, 1,65 m, eu creio que você tem 1,70 m e alguma coisa, né? 1,74 m. 1,74 m. Vamos imaginar a mulher brasileira com 1,55 m, 1,65 m. Maioria dessas pacientes eu consigo colocar um implante de silicone que fique razoável, bom, dependendo da vontade delas, entre 240 e 300. Se essa paciente me chega pedindo uma prótese de 500, não é paciente para mim. Tem colega que faz. Então, para mim, essa cirurgia, uma paciente que quer a prótese grandona, é inegociável. Eu não vou operar. Não quero só o dinheiro dela. Contrair um pouco a minha filosofia de trabalho. A paciente que quer fazer um facelift, com 32 anos, jovem, com a pele melhor do que a sua, tua face melhor que a sua, porque viu no Instagram que hoje em dia é interessante fazer o facelift de uma idade mais tenra. Não opero, é inegociável. Posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. Então vamos lá. Cirurgia gera cicatriz. A gente está falando disso. Uma cicatriz é isso que eu tenho nas minhas mãos, eu tenho uma outra aqui nas costas. Ela é dura, ela é diferente da pele normal. Quando eu opero, eu crio cicatriz na pele e crio cicatriz interna. Então a gente chama isso de cirurgia secundária. Um lifting secundário é muito mais difícil de fazer do que um lifting primário. Então, se a paciente faz um liftingzinho, mesmo aquele feito pelo profissional que não é adequado, ele descola, ele mexe, ele infiltra, ele injeta qualquer coisa, cria uma cicatriz interna. Tempos depois, essa paciente infeliz com o resultado, ou perdendo esse resultado, ela vai recorrer a um de nós para fazer a cirurgia que ela merece, por volta dos 55, às vezes antes ou às vezes um pouquinho depois. Eu vou abordar essa paciente. Tem uma cicatriz interna, tem fibrose, e você vê isso no exame. Então, para mim, é inegociável no facelift aquela paciente que quer muito agudamente, com idade tenra, ou que quer um resultado estigmatizado, sabe? Eu digo que é um resultado caricato. Ela chega para mim com uma foto de uma amiga, de uma atriz que ela olha, eu falo assim, nossa, isso é caricato. Eu não vou te operar, não. Tá? Agora, graças a Deus, eu acho que a gente cativa e tem um nicho de pacientes que repercute muito do que você é. Então, tem vários cirurgiões que têm os seus nichos de pacientes. Eu tenho um nicho de paciente que eu digo que na parte de corporal representa aquela mulher, mãe de 2, 3 filhos ou não, que quer uma coisa mais modesta, mais natural. Eu não condeno quem quer algo exagerado, só que eu não vou fazer. E tenho aquela paciente que quer fazer um facelift. Ela é bem cuidada pelo dermato dela até um determinado tempo. Ou eu cuidei dela fazendo o meu botox, o meu preenchimentozinho com ácido hialurônico, e chega um momento eu falo, olha, agora tudo que eu fizer de injetável, tudo que eu ficar fazendo de não vai resolver mais, bom, você é minha paciente para o facelift, né? Ou seja, é a paciente ideal. E isso eu vejo que não é uma demanda só minha. A maior parte dos colegas que eu conheço e que vivem ainda em congresso junto comigo tem esse mesmo perfil. E tem outros colegas que estão fora desse vamos dizer, desse pool de cirurgiões que querem esse mesmo tipo de paciente, sabe? Vamos falar de conversa e alinhamento de expectativas. Né? Excelente. As pacientes, elas procuram, elas expõem as dores, as dúvidas, e como alinhar a expectativa com limite técnico e segurança para aquilo que ela espera. Ótimo. E isso também vem a calhar, que a gente poderia falar também de Photoshop, como é que fala? Antes e depois? Antes e depois é uma coisa interessante. De simulação de resultado. Então, eu não uso simulador de resultado no consultório. Existem várias ferramentas, aplicativos para isso, que você pega uma fotografia de uma pessoa, joga até numa inteligência artificial e fala, olha, rejuvenesça essa pessoa 15 anos. Que é a expectativa que todo mundo tem de um facelift quando está com 55, com 60, né? Aí a inteligência artificial ou a ferramenta de tecnologia vai fazer isso. Se a paciente chega com isso para mim e fala, olha, doutor, eu quero isso. Eu olho e falo, caramba, eu também queria em mim. Quando chegar a minha vez, eu vou querer isso. Só que eu não posso te prometer isso. Então, como é que a gente alinha a expectativa com essa paciente? Eu falo, olha, eu não vou fazer a simulação porque eu posso não alcançar.
ou às vezes a gente até alcança algo melhor, porque elas trazem umas coisas meio caricatas, né, feitas em inteligência artificial, de forma muito, muito rudimentar. O que eu faço geralmente, eu tenho um banco de pacientes operadas bem grande, e algumas me deram autorização para eu mostrar para outras pacientes. O que eu faço então? Você tem um perfil, uma pele de uma determinada cor, um rosto afilado. Eu encontro no meu pool de pacientes algumas pacientes que eu fiz cirurgias que tenham o seu perfil e te mostro, olha, tá vendo essa paciente aqui? Tem uma face parecida com a sua, uma face mais redondinha igual a sua, um pescoço com muita barbelinha aqui embaixo, parecido com o seu. Olha, para essa paciente eu consegui esse resultado. É parecido com o seu. Eu não sei se o seu vai ficar melhor ou pior do que o dela. E eu falo pior, porque exatamente a gente não consegue reproduzir no ser humano algo matemático, né? Então, vou falar sobre a palavra pior, tá? Então, eu opero pacientes e eu mostro. Aí, depois da cirurgia, às vezes eu volto lá naquele caso parecido. A senhora lembra que eu te mostrei antes da cirurgia, uma paciente ou outra? Lembra? Vamos voltar no caso daquela paciente? Ah, doutor, foi essa aí que o senhor me mostrou. Então, vamos analisar seu caso? Agora, depois de 5, 6 meses? Nossa, doutor, eu acho que ficou muito melhor que o dela. Entende? Então, alinhar a expectativa, talvez o que eu consiga de mais concreto é mostrar na hora da consulta uma paciente que tem um perfil, uma pele parecida, um rosto parecido, né? E hoje a gente tem uma ferramenta que serve, às vezes, aos pacientes, não como uma cartilha, mas como um direcionamento. Algumas pacientes nos permitem fazer publicidade médica respeitando os critérios do Conselho Federal de Medicina. Então, no Instagram, tem algumas pacientes que a gente coloca de forma assim, elegante, sem deixar demérito para aquela paciente, mostrando o que a gente conseguiu de resultado. Só que em todas as publicações que a gente faz, você tem que colocar lá, porque existem intercorrências, existem complicações. A gente tem que falar disso para o paciente, né? Acho que vai ser um dos nossos temas, não vai? Vai. Então tá. E como que você enxerga o futuro da cirurgia plástica em relação à formação dos novos colegas e da segurança para o paciente? Nossa, que pergunta difícil, né? Bom, eu milito numa área e torço para que isso seja verdade e se fundamente, que é cada vez mais o profissional de cirurgia plástica ser aquele profissional bem treinado nos serviços de residência e que saia da residência bem formado e que continue reciclando conhecimentos. Como a gente falou dezenas de vezes já, eu creio que está mais de 10, que eu estudo toda semana. Eu leio trabalho científico quase toda semana. Eu vou em congresso no mínimo 5 vezes por ano, como ouvinte e como palestrante. Então, o que eu espero, o que eu apregoo para os residentes que acompanham o meu serviço, para os estagiários que rodam nos nossos serviços? Olha, nunca deixe de estudar. Nunca imagine que você saiba tudo. Imagine que sempre tem alguém que saiba um pouquinho mais que você e que possa te dar a mão. E quase todos nós que somos preceptores de residência médica falamos assim para os nossos residentes: olha, largue de ser teimoso e querer fazer isso que você está fazendo, que eu já fiz dezenas de vezes e deu errado. Né? Não erradas no sentido de mutilar ninguém. Né? É aquela técnica que eu apliquei algumas vezes lá no começo. Caramba, não foi a melhor para essa paciente. Aí a gente tenta dizer isso para o residente. Fala, tá vendo isso aqui? Olha, isso aqui você pode achar que desse jeito vai funcionar, mas não vai. Porque tanto eu quanto esse cirurgião, esse, já fizemos no passado e não foi o melhor. Tem esse caminho. Então, aprenda com os meus erros. Não com os meus erros em si, porque eu fiz algo de errado, né? Experiência. Né? Aprenda com a minha experiência, com as frustrações que eu tive e pegue 22 anos de experiência ao seu favor. Então, chega um residente lá novato. Nós admitimos esse mês agora 2 novos residentes para o nosso serviço. Teve o concurso. Eu sou da banca examinadora. O que eu vou falar para esses residentes ao longo desses próximos 3 anos? Fala, não invente nada, meu filho. Você não é nem um Einstein. Calma, pode chegar seu momento que você vai inventar uma coisa interessante. Até então, aprenda comigo e com seus outros staffs. Nós somos um grupo de cerca de 8 a 10 staffs, sabe? Que entregamos para esse residente, para esse formando, tudo que a gente sabe, que eu acumulei ao longo de 22 anos, outro colega ao longo de 40 anos de cirurgia plástica. No caso, eu já citei o nome dele, que é o professor José Carlos Dyer, né? Então, assim, o que o residente, em formação, vai querer inovar, inventar, fazer algo mirabolante? Não, pegue carona com quem já fez, com quem foi esmerando cada vez mais naquilo, né? Falei aqui algumas vezes,
O facelift que eu faço hoje é muito diferente do que eu fazia em 2004, 2005, quando eu comecei a minha residência. Me considerei bem informado quando eu fiz a minha residência. Só que de lá para cá mudou muita coisa, eu estudei muita coisa, eu aprendi muita coisa, né? Peguei carona com quem sabia. Então sempre a gente está viajando para um congresso, aqui no Brasil e fora. Quando a gente viaja para um congresso, não significa que eu fui lá só para ver aula. Eu fui na clínica do meu amigo que mora naquela cidade, vi uma cirurgia dele. Igual quando eles vêm aqui em Brasília, eles vão numa cirurgia minha, né? Então, esse compartilhamento de conhecimento que tem entre os staffs e entre o staff e o residente é fundamental. Isso que vai salvar a nossa medicina, não só na minha área. E do mesmo jeito que você citou que o seu facelift não é igual ao de antes, o meu exame não é o mesmo. Não é o mesmo do primeiro que você pegou lá atrás. Sem dúvida. E eu espero que o de amanhã seja o melhor. Melhor do que hoje. Isso tem a ver porque a sua técnica vai melhorando, você vai aprendendo com outros colegas e a sua máquina vai aumentando a resolução. É o mesmo, vou pegar um paralelo com isso, o lifting frontal hoje em dia. Eu fiz muito lifting frontal em que a gente cortou a cabeça da paciente aqui, de fora a fora. Virava isso do avesso para tratar os músculos aqui de cima da face, para melhorar a qualidade de ruga, para levantar o supercílio. Gerava alopécia, que é queda de pelo, gerava uma coceira terrível na cabeça da paciente que perdurava por 1 ano, 2, ou às vezes nunca passava. Hoje avançou para o seguinte, eu fiz ontem, eu faço um cortezinho de 1 polegada aqui, outro aqui e 3 furinhos de 1 centímetro. E eu consigo suspender toda a fronte da paciente com isso. Ou seja, em cerca de 10 a 20 anos, a cirurgia plástica mudou esse conceito. Eu fiz muito incisão coronal aqui, cortando de um lado para o outro. Aí depois comecei a fazer a endoscópica, há cerca de uns 10 anos, eu acho. E hoje a gente faz só endoscópica, só com esses furinhos. Fantástica técnica, ou seja, graças ao nosso aprendizado, à nossa vontade e à evolução da tecnologia. Hoje quase todos os hospitais têm um aparelho de videoendoscopia. A gente pode usar nos hospitais que a gente opera, né? Eu tenho o meu, que eu guardo comigo e carrego para onde não tem. Mas como eu só opero em hospitais terciários, que tem todo esse equipamento, frequentemente eu estou usando o melhor equipamento que tem em videoimagem. Eu estou usando esse equipamento. Isso é a importância do hospital que o colega elege para operar. Ele, sem dúvida. Além, né, da equipe, do conforto que o colega tem com aquele lugar, é também pensando na segurança do paciente. Se der alguma intercorrência, que intercorrências podem acontecer, igual a gente falou, só não acontece com quem não faz. Exatamente. Não vai acontecer com facelift, porque eu não faço facelift. Mas ele está num lugar onde tem um suporte que, se ele precisar, ele está às mãos, né, e ágil para dar suporte e dar segurança para o paciente. Ao mesmo passo que a gente falou que o meu modo de cuidado pós-operatório é uma das minhas virtudes, buscar segurança é uma virtude, talvez um outro foco da minha carreira foi que eu sempre procurei ofertar suporte para o meu paciente, né? Retaguarda. Retaguarda eu encontro nos hospitais terciários, que tem tudo ao dispor do paciente. Tomografia, ressonância, exame de sangue, UTI se precisar. Se o meu paciente precisar de uma UTI, essa UTI está no andar de cima ou no andar de baixo? Ela não tem que atravessar a cidade, atravessar o bairro atrás de uma UTI, numa ambulância correndo, entendeu? Existem excelentes clínicas de cirurgia plástica em Brasília e no Brasil. Na verdade, a maioria das cirurgias plásticas no Brasil são feitas em clínicas muito boas. Eu operei durante bastante tempo em clínicas e em hospitais. E eu fui me afeiçoando com essa segurança que eu vejo nos hospitais, né? Então eu tenho aqui em Brasília cerca de 20 hospitais terciários. Cada um no seu jeito, mas são hospitais que têm todo esse suporte. O preço que a paciente paga entre operar numa clínica e num hospital é muito parecido. E aí eu me senti muito confortável com operar só em hospital. Então, há cerca de 10 anos, eu opero exclusivamente em hospitais. E aí você me pergunta, em todos os hospitais? Não. Porque tem uma coisa também que para mim é fundamental. Eu gosto de chegar nos lugares e ser conhecido. Não porque eu sou exibido, pelo contrário. Eu sou aquele cara que chega e cumprimenta o porteiro, o vigilante, a enfermeira e conheço o dono do hospital. Quando a minha paciente, nesses hospitais em que eu vou mais, é internada, eu sinto que as enfermeiras, que todo mundo cuida melhor delas. É a paciente do Dr. Jefferson. Entendeu? Como eu falei, tem
Mais de 20 hospitais particulares em Brasília. Se eu vou uma vez por ano no hospital X operar uma paciente, quando chegar lá eu não tenho nem um crachá do hospital para entrar, porque eu só fui lá uma vez por ano, eu perdi esse crachá, não sei nem onde está. Ninguém me conhece. Então eu sou aquele cara meio bairrista em termos de eleger lugares que eu vá operar. Eu quase sempre operei em hospitais, como eu falei para você. Operei em algumas clínicas muito boas, hoje eu não opero mais. Mas quando eu chego nos hospitais que eu opero, quase sempre os mesmos, cerca de 5 hospitais que eu elegi aqui em Brasília, caramba, é muito bom você chegar no hospital. Ô, doutor Jefferson, como é que o senhor está? Sua paciente está no quarto 315, está no quarto 516. Eu sinto que a minha paciente teve alguém olhando por ela, porque elas são profissionais, as pessoas que trabalham nesses lugares, mas elas têm um certo carinho por mim. Nossa, é a paciente do Jefferson, vou ver ela melhor. Né? Não só corpo técnico, médicos mesmo. Quantas vezes a gente precisa de pareceres para os nossos pacientes operados, né? Então eu opero um paciente, no dia seguinte ela está com um pouquinho de falta de ar, após uma abdominoplastia, por exemplo, ela está com dispneia de verdade, que é a falta de ar, ela está escarrando com sangue, eu fico preocupado se ela paciente está fazendo uma embolia pulmonar. Eu converso com o radiologista e falo, olha, eu quero que você dê atenção especial nessa tomografia da minha paciente, porque eu estou suspeitando que ela está com embolia. O médico radiologista daquele hospital que eu quase todo dia estou ali operando, ele me conhece. Eu discuto o caso tete a tete com ele, sabe? Então, para mim, isso é fundamental, sabe? Eu me sinto muito, muito confortável em operar quase sempre nos mesmos lugares. E até porque as clínicas, sendo, né, ótimas clínicas que você operou, tem o raio de suporte. Tem um raio, né, de né? suporte. Né? Existe uma regulamentação. Existe uma regulamentação. Né? Então, assim, eu tenho muitos amigos aqui em Brasília que são donos de clínicas, sabe? Existe uma regulamentação comandada pela Vigilância Sanitária de Brasília. Uma clínica tem que estar num raio de pelo menos 8 a 10 quilômetros de um hospital que é elegível como suporte para aquela clínica. Né? E a gente falou, a maioria das cirurgias plásticas no Brasil são feitas em clínicas. E as Anvisas das determinadas cidades, as vigilâncias sanitárias, são as responsáveis por regulamentar essas clínicas. Né? Tanto do ponto de vista de local, de espaço, quanto de material que se usa nessas clínicas. Então, de vez em quando, infelizmente, ainda hoje, acontece da vigilância chegar numa clínica e ter produto vencido há 3 anos, né? Anestésico guardado debaixo da pia. Infelizmente acontece, né? Como eu falei, aqui em Brasília, em termos de clínicas, a gente está muito bem servido, sabe? Tem clínicas excelentes. É só mesmo a aptidão que eu tenho, né, de operar em hospital. Né? Quando eu ainda operava em clínica, eu lembro que tinha ocasiões em que eu operava e chegava em casa e tinha insônia. E aí eu ligava nos hospitais 2 horas da manhã, nas clínicas. Fulana de tal, como é que está minha paciente? Nossa, doutor, vai dormir, sua paciente está boa. Então eu fui descobrir, depois de bastante tempo, operando em clínicas e em hospitais, que a minha insônia era no dia que eu operava nas clínicas. Eu ficava preocupado, sabe? Nossa, se a minha paciente tiver um problema, o que eu vou fazer? Né? E era bobeira minha. No dia seguinte eu chegava lá, a paciente estava ótima. Né? Só que de tanto não dormir bem e de ver que a estrutura hospitalar me ofereceu conforto, me ofereceu qualidade de vida para mim e suporte para o meu paciente, hoje eu opero exclusivamente em hospitais. Como é bom ter um sono tranquilo, né? Então, nossa, nada paga o seu sono. Né? Eu, apesar de não operar, já perdi sono já de caso de ultrassagem. Imagina. Será que eu deixei passar? O que será que vou reconvocar? Vou pedir para vir de novo? Vamos olhar, vamos junto. Isso é compromisso com o paciente, né, Meire? Então, assim, eu frequentemente falo para os meus pacientes, tanto de cirurgia corporal quanto de cirurgia facial. Olha, eu vou te examinar na primeira semana umas 2 ou 3 vezes, vou te examinar ao longo de 4, 5 meses umas 15 vezes. E pode ficar tranquila, quando eu examinar o teu corpo, se eu achar que ficou uma gordurinha fora do lugar que eu deixei passar batido na hora da cirurgia sem perceber, eu vou apontar o dedo primeiro do que a tua amiga na sauna do clube. Isso é ética, né? Isso é humanidade, porque aquela paciente veio a mim para fazer uma cirurgia que ficasse interessante. E eu não sou perfeito, eu não consigo ser matemático em cirurgia plástica. E quando eu tenho esse compromisso com o paciente, que você falou que às vezes reconvoca a paciente para fazer o exame de novo, porque se ficou em dúvida, isso é muito exemplar, isso é muito respeitável, né? Então nós temos muito em comum, né? Isso também. Filhos de café, seu pai mexia com café, não, né? Meu pai mexia com gado, com lavoura, né, lá em Goiás, como eu falei, né? Isso é formação familiar, né? Cafeicultor, que bacana. Lá no sul de Minas. Sul de Minas, região rica, né?
Muito bom. Vai começar a colheita agora. Que mas bom. Voltar. Maravilha. Então, qual é a mensagem que você passa primeiro para os colegas e para os novos colegas? Tanto da segurança e o quanto a imagem pode ajudá-los. Bom, para os colegas da cirurgia plástica, né, a mensagem que eu quero é assim, que eu sou um colega que estou aprendendo todo dia e quem tiver algo a ensinar, eu estou disposto a aprender. O pouco que eu sei, eu posso compartilhar com vocês, não tenho nenhum curso, não vou fazer nenhum curso para vender meus conhecimentos, está de graça para quem puder aproveitar e desejar. Para os residentes, desejo que vocês tenham uma carreira consolidada e foque no respeito ao paciente. E a terceira pergunta que você me fez? Da importância da imagem. A importância da imagem, né? Tudo na medicina evolui, e evolui a passos largos. Então hoje, se você vai ser o cirurgião que quer militar em facelift, use o que a tecnologia, a radiologia te oferece, né? Que é a ultrassonografia de alta resolução. É muito melhor do que uma ressonância, é muito melhor do que uma tomografia. Né? Agora, não adianta dar um pedido de exame para o teu paciente e falar, vá lá fazer um ultrassom da face. Eu já fiz isso, tá, amigo? Eu estou alertando o colega. Alerta. Vá lá fazer um ultrassom de face, né? Infelizmente, nem todos os radiologistas são habituados a fazer exame da face, né? E eu alerto a minha paciente da seguinte forma, olha, se você tivesse grávida, para ver o feto no seu abdômen, né, o embriãozinho, eu destinaria você para essa clínica, que faz muito só isso. Agora, para ver as estruturas internas da sua face, toda a anatomia da tua face, ver o que tem de errado, você tem que procurar um bom profissional que faça isso. Aí eu tenho o seu nome e tem mais nome de mais uns 3 ou 4 colegas da sua área que fazem isso bem. Então, assim, o colega cirurgião plástico que vai fazer muito facelift, procure estar de mãos dadas com um bom radiologista. A Meire é uma dessas excelentes colegas que faz esse exame tão bem feito. E falando de imagem, quando você recebeu o laudo, você chegou a mudar a sua técnica por conta dos achados do ultrassom? Excelente pergunta. Eu falei aqui que, às vezes, durante a cirurgia, a gente tem que abreviar, não pode passar por risco de lesar estruturas nobres, principalmente na face, né? Eu não tive que mudar a estratégia cirúrgica em nenhuma dessas pacientes que a gente tem em comum. Mas pelo contrário, me ajudou, porque eu sabia onde estava o determinado metacril. Uma dessas pacientes eu operei, ela estava com etip terrível, tratando há vários meses, sabe, com vários produtos injetáveis, com colegas dermatologistas excelentes, e aquele edema não cessava, era por conta do depósito de metacril ali. E quando eu abordei o facelift dela, técnica do Deep Plane, sabendo, você me mostrou onde estava, ela é paciente comum nossa, onde estava, eu consegui levantar esse retalho, e ali em cima estava um pouco do metacril, para baixo não tinha ficado nada. Então eu resolvi o problema do etip dela com essa cirurgia, entendeu? E eu tive várias pacientes assim, né? Mas eu não fui atrás de tirar esse metacril. Mas a sua imaginologia, o seu exame, me ajudou a saber onde estava. Bom, pelo menos na área nobre que eu vou passar, ele não está. Aqui eu posso tirar, entendeu? E aí abre um gancho da gente falar do etip, porque o etip ele foi descrito pelo ácido hialurônico. Mas como é um corpo estranho, a gente pode reagir e ter edema a qualquer preenchedor. A gordura, até o enxerto de gordura que faz um cisto oleoso, né? E aí a gente tem, o que é tipo? Edema tardio, intermitente, persistente. Então é aquele inchaço que fica difícil de ir embora, ou quando vai embora depois volta, recrudesce. Ele pode ser migratório, um dia dá no zigomático, um dia dá no bigode chinês. A paciente toma sol, ele aparece, ela tem uma noite mal dormida, ele aparece, ela toma vinho, ele aparece, ela chora, ele piora, né? Então esse é um edema tardio pós-produtos injetáveis, que aparece geralmente nessa região, tá? E não tem tratamento cirúrgico. Falar, esse tratamento vai resolver. Remover os produtos que estão ali ajuda, mas a gente não pode garantir que vai resolver, né? Eu tenho alguns pacientes que eu tratei disso, né? Inclusive hoje a tecnologia de radiofrequência com microagulhamento, que é o Morpheus 8, que é o que a gente usa, tem ajudado em alguns casos, sabe? Mas assim, é um problema, né? E vem do quê? De injetáveis na face, com certeza, mas também tem algo metabólico. Então, aquele rosto inchado aqui, que a paciente amanhece com uma bolsa aqui, ela acha que a gente vai entrar e cortar e se tirar, vai piorar. Porque tem a ver com drenagem linfática, né?
Então, todos esses preenchedores na face podem obstruir, tampar esses canaizinhos de linfa que vêm para cá. Aí a paciente fica com isso mais tumefeito durante muito tempo. Alguns melhoram, outros não, né? E você É acha que difícil. a aplicação da hialuronidase pré-cirúrgica ajuda? Sem dúvida, sem dúvida. Para aplicação de hialuronidase, eu nunca fiz em consultório, sabe? Eu prefiro delegar para vocês que fazem guiado pelo ultrassom. Se há um depósito muito grande em áreas nobres, em que eu não possa cortar para tirar, eu acho que é fundamental, né? Agora tem que ser feito com muita cautela, com a ferramenta do ultrassom guiando onde é que está a agulhinha, porque a hialuronidase é uma enzima que derrete o ácido hialurônico, mas ela é maléfica para o tecido sadio que está em volta também. Agora, se você injetar ela aos montes no tecido que está sadio, você está prejudicando o tecido sadio. Por isso que eu não faço na minha clínica, que eu iria fazer de forma intempestiva, sem estar guiado. Cegas. Então, às cegas, né? Então, se eu tenho algum caso assim, eu encaminho para fazer. Nesses últimos 3, 4 anos, eu não tive nenhum caso assim de ter que pedir para diluir com a enzima aquele ácido hialurônico que está ali. Você tem feito bastante? Faço. Inclusive, um caso de ontem, que é uma paciente que teve o ETIP, a colega fez a hialuronidase e ela continuou com dor. A gente até pensou que fosse, será que tem alguma neuralgia do marginal da mandíbula, com dor na mandíbula. Eu já fui com sangue nos olhos para ver se eu conseguia ver os nervos da face. Chegando lá, era ETIP, porque a gente tem, né, os colegas às vezes até, mas eu banhei de hialuronidase, não vai ter produto. E tinha até bastante produto, então ainda tinha o ETIP naquelas regiões. Aí não era nervo, graças a Deus, melhor, porque né? O tratamento mais simples, sim. A gente faz a hialuronidase guiada. Sim, naquele lugar que tem maior depósito, né, você e faz onde mais. Tem o processo inflamatório, que a gente consegue ver o edema, sim. Né, da pele, da derme, do tecido celular subcutâneo, em volta, e a gente consegue ver até os debris dentro dos pockets de ácido hialurônico. Ele é diferente daquele pocket de ácido hialurônico sem o edema. Ele como se ficasse sujo. As células de defesa começam a atacar aquele pocket. Aí tem, interessante. E aí eu vou com mais uma vez, tecnologia e o bom profissional a favor do paciente, né? E pensando, até neuralgia, já estava quase na pregabalina, para neuralgia semelhante, né? Sim, do trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo. Mas graças a Deus era o ETIP e se Deus quiser vai resolver. Essa eu vou fazer a hialuronidase dela. Esse tema é discutido em muitas mesas de congresso e assim, esses conhecimentos que a gente está falando aqui, eles vão aumentando à medida que a gente vai tendo trabalhos mais balizados, né, com relação ao tratamento, mas é um grande problema na vida do cirurgião plástico e do dermatologista, né? Do ETIP. E é bastante comum, né? O paciente não pode tomar. Eu tenho um paciente que eu não posso tomar meu vinho mais. É desse jeito, né? Para o dermatologista é mais comum, porque ele lida mais com produtos injetáveis, né? Para o cirurgião plástico é menos comum, mas aparece. E aí eu vejo aquela paciente no pré-operatório do facelift com ETIP, eu vejo um malarmalde, eu vejo alguma alteração, eu falo, olha, isso aqui eu não consigo resolver com cirurgia, porque isso aqui deve ser consequência de tudo que você já injetou nessa fase. Porque senão o paciente pode chegar e acreditar que eu vou colocar o bisturi aqui, vou tirar tudo e vai ficar planinho, sem edema. Fala, olha, se eu agredir demais, vai piorar. Eu tiro o restinho dos ductos linfáticos que tem ali, né? Então, esse foi um episódio que é o propósito desse podcast, que é alinhar as especialidades e mostrar o quanto é importante as especialidades estarem juntas, de mãos dadas, para a segurança tanto dos colegas quanto dos pacientes. Então, eu quero te agradecer por você nos dar tantas explicações, tantas orientações. Eu acredito fortemente que para as pacientes também isso é muito importante, além dos colegas que serão formados e que foram formados por você tão brilhantemente. E agradecer por compartilhar toda a sua experiência e toda a expertise com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, né, comungar conhecimentos com colegas cirurgiões que podem aproveitar essa minha curva de aprendizado, como eu falei, 22 anos. E para o paciente eu acho que é fundamental e é importante que todo mundo saiba que para você fazer o seu procedimento que você deseje, é idôneo à sua vontade de resgatar a autoestima, de melhorar seu corpo, a sua face, é idôneo essa vontade.
Eu faço minhas coisinhas também, a Meire também faz as dela, mas a gente procura fazer com profissionais confiáveis, correto? Então, no meu caso, eu faço o Botox em mim mesmo, mas quando eu quero fazer algum ácido hialurônico aqui no meu queixo, que de vez em quando eu faço, porque eu sou um pouco retrognata, eu vou num bom profissional, num colega cirurgião plástico que eu tenho, num bom dermatologista, entendeu? Ou seja, eu não vou naquele profissional que está meu vizinho ou porque eu vi no Instagram. Não, peraí. Cuidar do meu rosto, vou em colega. Eu não posso me operar, né? Então, eu desejo que o colega cirurgião pegue um pouco da bagagem que eu tenho, que outros profissionais também têm para ofertar, não façam nada ao léu, sem treinamento, e eu desejo ao paciente que ele saiba procurar, né? Repetindo aquilo que eu falei no começo. Lembre sempre desse ditado. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Exatamente. Né? Então, sigam o Dr. Jefferson nas redes sociais. A gente acompanhou ontem mesmo. A gente viu que ele estava fazendo facelift, que é uma das cirurgias que ele mais gosta de fazer. Exímio anatomista, extremamente criterioso, tecnicamente e também com a segurança dos pacientes. Até a próxima imagem.